A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar com você para mais esse devocional. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e é um prazer ter você aqui para mais um devocional. Vamos abrir nossas Bíblias então em Provérbios capítulo 22. Juliana esteve lendo pra gente o capítulo 21, foi uma bênção e eu tenho certeza que você também vai ser abençoado aqui no capítulo 22. Vamos lá então orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por podermos bendizer, louvar ao Senhor, aprender mais da Tua sabedoria. Cuide de nossos corações, cuide de nossas almas, de nossas casas, de nosso trabalho, da nossa força dos nossos braços, da nossa sabedoria, que seja aos Teus olhos agradável, e não somente aos olhos nossos, mas que agrademos ao Senhor, porque toda a glória pertence a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, então vamos lá então, Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 1. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Eu sei que a maioria dos brasileiros estão endividados em SPC e Serasa, né? E ali muita gente tem o nome negativado. Mas quão bom é quando a gente tem o nome tudo certinho, né? Você chega a algum local, não deve absolutamente nada, aí você pode chegar em determinado local e simplesmente fazer qualquer tipo de empréstimo. É tão bom, né? Quando isso acontece, isso nos deixa muito em paz, muito tranquilos, né? Então, precisamos ter isso em mente e buscar, sim, que isso aconteça em nossas vidas, né? E ele continua. O rico e o pobre se encontram. O Senhor é o Criador de todos eles. Aqui cai por terra a teologia da prosperidade. De que fala de que se você é pobre, você não tem o Senhor. Mentira! Aqui, olha o que o versículo fala. O rico e o pobre se encontram. O Senhor é criador de todos eles. O Senhor criou tanto o rico quanto o mal. Os dois ele criou para a sua glória. Criou para sempre da sua forma. Então, não é esse, se você é pobre é porque Deus não está te abençoando. Não. Talvez está faltando em você, sabe o quê? Estudo, trabalho. Está faltando você ir à luta. Talvez dormir menos, como a gente falou no último Provérbios. Está faltando, às vezes, você renunciar certas coisas, luxos que você tem. Assim você vai conseguir enriquecer, assim que você vai conseguir trabalhar. Os dois foram criados por Deus. E tem pessoas, meus irmãos, que Deus deu o dom da prosperidade para abençoar. E às vezes nem vão ser cristãos. Mas vão abençoar, através de suas empresas, muitas pessoas. Vão gerar empregos, vão gerar prosperidade, riqueza. Olha para você ver, nós estamos aqui hoje, através do YouTube, uma rede social criada por uma pessoa que não é cristã. E olha o quanto que ela nos abençoa. Então Deus pode criar ambos, rico e pobre, para a sua graça, para a sua glória, para o seu poder. Então precisamos ter isso em mente. Deus cria ambos. Nós precisamos entender essa verdade e não ficar buscando um evangelho das riquezas. O evangelho não promete para você riqueza. O evangelho promete graça e misericórdia do Senhor Jesus. É isso que nós buscamos e é isso que nós queremos. Versículo 3. O homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Ou seja, seja prudente, preveja o mal e fuja do mal, né? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fugir do mal, da aparência do mal, né? E então ele vai se apartar de nós. 4. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Ou seja, quando nós temos temor ao Senhor, isso acaba gerando em nós riqueza, honra e vida. Versículo 5. Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guardar a sua alma estará longe deles. Então fuja, né, desses espinhos e laços. Tem pessoas que só vêm para nos machucar, para gerar contenda, briga. Fuja dessas pessoas. Não fica perto delas, não. Só vai piorar a sua vida. Você vai entupir em medicamento, entupir em terapeuta, em psicólogo, assim resolver seu problema. Fuja de gente que não ajuda. Fuja de gente que não vai te acrescentar. Seja misericordioso. Tenha paz, tenha paciência, mas cuidado que as pessoas não te contaminem o seu coração e nem contaminem suas amizades. Versículo 6. Essa é famosa, hein? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Observe que ele fala o caminho. E se fosse o caminho é simples. Você coloca isso aqui, ó, esse aqui é o caminho, tá? Pode seguir aí, esse aqui é o caminho, pode ir aí, pode ir direto pro resto da vida. É isso que a Bíblia fala? Não. Ensina a criança no. Ou seja, você andando junto com ela. Não é pegar e falar assim, olha, o caminho tá lá, pode caminhar sozinha. Não. É você caminhar com ela neste caminho, junto com ela.
É isso que a Bíblia promete aqui. Então tem muita gente que fala assim, eu criei meu filho na igreja, mas meu filho se afastou. Mas será que você não se afastou antes? Será? Talvez está na hora de você repensar e falar, Senhor, eu errei lá atrás, mas me ensina, tenha misericórdia de mim, eu quero retornar aos teus caminhos, quero retornar à tua palavra, eu quero viver os meus últimos dias na tua palavra e na tua casa. Talvez precisamos retornar no caminho e não retornar o caminho. Por isso que aqui fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico, e ele continua no versículo 7, domina os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade, colherá vaidade. E ele continua, e a vara da sua ira falhará. Então se você está plantando, só iniquidade, você vai colher vaidade. Isso é o que a gente observa, muitas pessoas ricas, que a gente conhece, a gente observa que estão buscando vaidade. Estão cercados de pessoas que são verdadeiras puxa-sacos. Só fica ali elogiando, mas não corrigem, não são amigos, não são conselheiros idôneos. Estão buscando só vaidade, só seu próprio ego. Não seja essa pessoa, tá? Realmente, seja uma pessoa que busque amizades íntegras e não busque a iniquidade, busque a verdade, a justiça e o juízo. Versículo 9. Aquele que tem o olho beneficente será abençoado, porque ele dá o seu pão aos pobres. E aqui eu não estou falando de beneficente, você, eu dei uma esmola para um mendigo. Não, é muito mais do que isso. Os maiores bilionários, trilionários, você vai ver aí, todos eles doaram riquezas e mais riquezas e mais riquezas para causas sociais. E eles ficaram mais ricos ainda. Porque aqui há uma promessa em relação a isso, Aquele que é abençoado, aquele que abençoa, ele também é abençoado. Tem muita gente que fica retendo e fala assim, eu não vou abençoar ninguém porque eu preciso desse dinheiro. Ele fica cada vez mais pobre. E eu não estou falando pobre de dinheiro. Estou falando pobre também de princípios. Pobre também de valores. Então, abençoe as pessoas e seja abençoado. Porque tudo aquilo que você planta, você vai colher. A semeadura é universal para todos. Tanto crentes quanto não crentes. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Que é o que nós falamos aqui, Lança fora o escarnecedor, ou seja, aquela pessoa que só vai escarnecer, zoar, brincar, sem motivo nenhum. Só vai levar você para a situação de descontentamento, tristeza, de maledicência. Versículo 11. Aquele que ama a pureza no coração, aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Versículo 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. Os dois estão conectados, Da pureza de coração, e os olhos do Senhor preservam o conhecimento daquele que eventualmente só fala transgressão. Versículo 13. O homem preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto pelas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. Ou seja, aquele que ignora o Senhor acaba caindo no conto do vigário. Conta de uma mulher, um homem, que não tem princípios, que acaba levando a um caminho de destruição. Não seja essa pessoa abominada pelo Senhor. Busque a justiça, a verdade, o juízo. E não seja esse homem preguiçoso, com medo de sair às ruas e ser morto. Um homem e uma mulher devem ser trabalhadores, buscarem o suor do seu trabalho e não ficar vivendo de esmolas, seja de outros indivíduos ou do governo. Você precisa trabalhar, se esforçar, lutar, estudar, porque a preguiça aqui é algo rechaçado, algo rejeitado pela Bíblia Sagrada. Ele termina no versículo 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção se afastará dela. Hoje em dia, você tem uma lei chamada Lei Henrique Borel, que proíbe corrigir a criança, Aí tudo é educação positiva para a criança. Mas aqui na Bíblia não tem nada de educação positiva, não. Tá falando o seguinte, a tolice está ligada ao coração da criança. Ou seja, a criança, você não precisa ensinar para ela a brigar com o coleguinha. Ela vai aprender a brigar com o coleguinha sozinha. Você precisa ensinar uma criança que não pode morder o peito na hora de amamentar? É claro que não, ela vai morder. Você não precisa ensinar a criança a fazer birra. Ela vai fazer birra naturalmente.
porque isso faz parte da natureza caída de todos nós, que pecamos todos os dias. E nós só corrigimos isso com a vara, com a correção. Então corrija seus filhos, corrija a criança. Não viva uma educação positiva que só está estragando essa sociedade. Hoje em dia todo mundo é um intox. Não fale nada comigo, senão eu vou ficar chateadinho. Não, a vara é importante para corrigir. Nós fomos corrigidos pelos nossos pais, né? A maioria dos que me ouvem. E olha a geração que hoje temos, né? Efetivamente, a próxima geração tem o receio, porque essa geração não tem sido corrigida. Então nós precisamos aprender essa correção, não com estupidez, não com grosseria, mas uma correção segundo a palavra, com amor. Versículo 16. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico certamente virá necessitar. Ou seja, quantas pessoas aí, né? A gente viu no escândalo do INSS agora, quantas pessoas tiveram seus descontos das suas aposentadorias baixas para financiar gente rica, né? Quanta gente foi beneficiada nisso, extorquiu dos pobres. Quantos clientes eu vejo são pobríssimos e aí tem golpes, sofrem golpes, né? E são descontados valores ali das suas aposentadorias tão baixos. É um absurdo isso, né? Então assim, aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas e aquele que dá ao rico, ou seja, tanto aquele que colabora com esse sistema quanto aquele que se beneficia com esse sistema, ele vai sim sofrer ruína, vai sim necessitar. E tem que sofrer o peso da lei. E se a lei daqui na terra não chegar, a da justiça de Deus não vai falhar. Então, seja essa pessoa que faça o bem e não que oprima pessoas pobres, oprima as pessoas pela sua classe social, pela sua condição social. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Deus não deseja isso. Amém? Irmãos, meu muito obrigado. Nós vamos continuar a leitura aqui em Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 17. Passou rapidinho esse devocional, né? Mas foi muito bom ter você aqui. Foi um prazer ter você aqui. E você não se esquece, antes de ir embora, de dar o joinha, de clicar no sininho e de se inscrever se não tivesse inscrito. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz. Forte abraço.